Olá pessoal, tudo bem? Então, nós vimos nas aulas anteriores a respeito da demografia, né? E naquela oportunidade nós dissemos que demografia é a parte da geografia que se ocupa em estudar as populações humanas em vários aspectos, né? Aspectos econômicos, sociais e políticos. Esses são os principais aspectos que a gente analisa nos estudos demográficos. Eu disse também para você que os estudos demográficos são extremamente importantes, porque eles acabam mostrando as realidades, as carências e as deficiências de uma determinada população, né? Proporcionando, de certa forma, uma ferramenta importantíssima para a gestão de políticas públicas, principalmente nos países mais pobres e nas regiões mais empobrecidas do nosso planeta. E aí eu comecei a discutir com vocês alguns conceitos importantes, né? Então nós falamos alguns conceitos fundantes dessa forma de estudar, dessa área de estudo da geografia, que é a demografia, né? E agora eu quero falar hoje para vocês sobre dois índices extremamente importantes, né? É a taxa de mortalidade infantil e a taxa de mortalidade materna. Mortalidade infantil é o número de óbitos de criança com menos de 1 ano de idade, né? Em cada grupo de 1.000 nascimentos com vida. Então, em cada 1.000 crianças que nascem com vida, né, as mortes que acontecem antes de 1 ano são computadas como se fossem taxa de mortalidade infantil. Lembrando que, nos últimos 15 anos, algumas entidades e organizações internacionais têm esticado esse tempo, esse lapso temporal. Então, hoje já se avalia até 5 anos de idade. Por exemplo, a Unicef, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, e muitas ONGs que trabalham mundo afora essa questão da mortalidade infantil, considera até os 5 anos de idade. Então, o número de óbitos, né, de crianças com menos de 1 ano ou até 5 anos, dependendo do órgão que esteja avaliando, né, em cada grupo de 1.000, essas mortes são computadas como taxa de mortalidade infantil. Tá? A taxa de mortalidade infantil entre crianças menores de 5 anos, por exemplo, a ONU divulgou em 2015, né? Aliás, em 2017, os dados de 2015. E aí ficou provado, como você observa neste mapa, né, que a região mais afetada é a África subsaariana, ou seja, aquela parte do deserto do continente africano, os países que ficam abaixo do deserto do Saara. Lembrando que houve avanços nesse aspecto, né, em vários países, em várias regiões do mundo, que daqui a pouquinho eu comento com vocês. O outro índice extremamente importante, que está ligado também, de certa forma, à taxa de mortalidade infantil, é a taxa ou índice de mortalidade materna. O índice de mortalidade materna consiste no número de óbitos de mulheres em decorrência de complicações na gravidez ou no parto, em cada grupo de 1.000, né? E, geralmente, isso reflete as condições sociais e econômicas das famílias, das mães em especial. Tá? Então, a taxa de mortalidade materna ela é muito grande também no continente africano, em especial nos países abaixo do deserto do Saara. Lembrando que no continente americano nós também temos alguns dados preocupantes, por exemplo, em alguns países como, por exemplo, a Bolívia, né, o Haiti, tem uma taxa de mortalidade materna muito elevada. E no caso da mortalidade infantil, a gente tem na América, as preocupações maiores ficam por conta de alguns países, como por exemplo o Paraguai e a Bolívia, o Haiti, né, e assim por diante. O Brasil já foi motivo de preocupação internacional. Mas nos últimos 40 anos, o Brasil conseguiu reduzir de forma bastante considerável a taxa de mortalidade infantil. Tá? Bem, a gente pode discutir então
a importância de se estudar a taxa de mortalidade infantil e a taxa de mortalidade materna. No geral, esses dois índices eles são importantes porque eles possibilitam para que nós possamos analisar as condições sociais e econômicas de uma determinada população. Isso fica claro, pessoal. Geralmente, os países mais desenvolvidos, a taxa de mortalidade infantil e a taxa de mortalidade materna geralmente é muito baixa. Já os países mais desenvolvidos, a taxa de mortalidade infantil e mortalidade materna são mais elevadas, existindo algumas exceções, né? Por exemplo, o caso de Cuba, que tem uma taxa de mortalidade infantil e mortalidade materna semelhante aos países mais desenvolvidos do mundo. E todos nós sabemos que, dentro da lógica capitalista, Cuba não é um país desenvolvido. Então, isso já deixa um parêntese, um grilo atrás das nossas orelhas, para a gente entender que nem sempre o desenvolvimento econômico ele vem carregado de um desenvolvimento social para todos e todas numa determinada população, tá certo? Quais seriam as causas que a gente coloca como as principais, tanto da mortalidade materna quanto da mortalidade infantil? As causas geralmente são as complicações no pós-parto, né? Essas complicações no pós-parto geralmente está relacionada à sepse, ou seja, as infecções. Tanto as crianças sofrem com doenças infecciosas, né, nos primeiros anos de vida, e as mães também podem ser afetadas por alguma infecção. Essas doenças infecciosas geralmente estão relacionadas às condições sanitárias degradantes, a um estilo de vida e de condições de moradia precária, condições de acesso à água potável deficiente. Então, quer dizer, no fundo, nós temos as questões sociais embasando todo esse processo aí, tanto da mortalidade materna quanto da mortalidade infantil. Outro problema são as infecções respiratórias, né? As diarreias, algumas doenças locais, como, por exemplo, as malárias e, sobretudo, gente, a falta de alimentação adequada, a desnutrição, que afeta, infelizmente, grande parte da população do planeta e, principalmente, as crianças são as mais afetadas. E se as crianças não têm uma boa alimentação, imagine as suas mães durante todo o período de gestação. Então, a desnutrição é considerada um dos problemas mais preocupantes. No combate à mortalidade infantil e à mortalidade materna, em outro momento eu quero elaborar uma aula para explicar para vocês a importância do Brasil. E uma coisa interessante, geralmente essas ações elas são coordenadas pelo poder público. Então, os países que conseguiram vencer ou estão conseguindo diminuir a taxa de mortalidade materna e mortalidade infantil, não são países que estão sendo entregues à iniciativa privada, as políticas públicas na área de prevenção. E isso significa que é muito interessante. As iniciativas mundo afora que estão reduzindo a taxa de mortalidade infantil e de mortalidade materna são iniciativas muito simples, consistem em campanhas, procedimentos simples, como, por exemplo, o pré-natal, né? A obrigatoriedade do pré-natal para as mães acompanhar a evolução, né, da sua gestação. Isso preserva a saúde da criança e, consequentemente, a saúde das mamães também. Então, isso são geralmente ações muito simples. E não podemos deixar de dizer que os governos mundo afora, onde as políticas de vacinação em massa, as políticas de campanhas de vacinação, as políticas de campanhas de prevenção, políticas públicas para a saúde específica da mulher e saúde específica da criança, têm logrado bastante êxito no mundo afora. Então, é muito interessante. Isso é verdade, tanto é que em 2016 a OMS divulgou um dado, por exemplo, que só para você ter uma ideia, em 2016, 15 mil crianças por dia morriam, segundo a própria Organização da Saúde. Imagine, gente, por dia 15 mil crianças morriam, né?
E ainda em 2015, 103 mil mulheres morreram no ano de 2015, vítimas, né, motivados por complicações no parto ou no pós-parto, né? O Banco Mundial, por exemplo, e a Organização Mundial da Saúde têm detectado através de seus relatórios diz que está havendo, de 1990, por exemplo, a 2017, houve um recuo. Olha que interessante, está havendo uma redução da taxa de mortalidade infantil e mortalidade materna em várias partes do mundo. Mas lembre-se que são em países onde os governos encamparam essas políticas públicas de prevenção. Junto com os governos, as organizações não governamentais, as ONGs, têm um papel fundamental no trabalho de redução das taxas de mortalidade infantil e mortalidade materna. Por exemplo, a mortalidade infantil em 1990, segundo o Banco Mundial e a Organização Mundial da Saúde, né, a mortalidade infantil era de 93 por mil no geral, tá? E quando chega em 2017 já era em média 39 por mil. Já a mortalidade materna era 37 por mil, quer dizer, a cada grupo de 1.000 mães que tinham crianças vivas, né, nascidas vivas, 37 morriam. E quando chegou em 2017, apenas 18 mortes em cada grupo de 1.000. Então está havendo essa redução, mas lembrando que essa redução é fruto de políticas públicas específicas, em especial em parceria com as organizações não governamentais. Quando a gente olha a realidade, por exemplo, do planeta, e no oitavo ano, que essa aula é gravada para vocês do oitavo ano, no oitavo ano a gente discute, por exemplo, o continente americano e o continente africano. Disparadamente, tanto a mortalidade infantil quanto a mortalidade materna, disparadamente ela é maior na África subsaariana. Então, pessoal, na verdade a gente percebe então a presença do Estado e a parceria com as organizações não governamentais de um modo geral no mundo inteiro e os organismos internacionais que cuidam da infância e da adolescência, né, têm ganhado visibilidade, juntamente com os grupos, né, e as organizações que lutam pelos direitos da mulher e principalmente os direitos de reprodução. Beleza? Pessoal, por hoje é só. Um abraço e até a próxima.